Boa tarde para todos nós. Indiscutivelmente, o nosso governador planetário, Jesus, teve um trabalho muito diligente na oferta de diversas revelações ao longo da história da humanidade para entregar aos homens a informação sobre as leis imortais. Reveladores diversos compareceram no curso da história, mas esses reveladores tinham como foco principal a entrega de suas informações para os povos que aqui chegaram migrados de outros lugares, fazendo com que revelações muito antigas, como as revelações contidas nos Vedas, do Bhagavad Gita, a mensagem do Buda e de tantos outros reveladores não fosse uma mensagem universal, mas uma mensagem para uma específica população dentro da humanidade terrestre. Essa população era exatamente aqueles que constituíam os povos que haviam chegado na Terra e que não pertenciam diretamente à humanidade terrestre. Por esse motivo, nesses lugares, nós tivemos o surgimento de várias doutrinas secretas. As doutrinas secretas estudavam mistérios que não poderiam ser entregues aos homens, como nos fala Leon Denis no livro Cristianismo e Espiritismo. Nós vamos encontrar, portanto, várias revelações dentro da história da humanidade. Mas houve um momento particular em que já era possível perceber que sim, a humanidade já poderia receber uma revelação universal. É diferente, porque seria uma revelação para entregar a toda a humanidade terrestre. Uma revelação que poderia ser entendida, se não pela totalidade, pela quase totalidade do planeta. Essa revelação, portanto, não poderia ser profunda como a dos reveladores antigos, na agudeza do pensamento de Krishna, de Buda, de Sócrates, de Platão, de Zaratustra, o pensamento de Hermes Trismegisto e de tantos outros reveladores que tinham revelações extremamente profundas e claras, como a Cabala judaica. Mas tinha que ser uma revelação simples, de maneira que todo mundo pudesse entender. E foi assim que nós recebemos do dizer da doutrina espírita a primeira das grandes revelações da humanidade. A primeira das grandes revelações, ela vai chegar 1300 anos antes do nascimento de Jesus. E nós poderíamos dizer que esta revelação, ela está apoiada em 3 pontos fundamentais. Existem 3 pontos específicos que seriam os pontos essenciais dessa mensagem trazida 1300 anos antes do Cristo na pessoa de Moisés. A primeira grande informação que nós recebemos com Moisés é a informação da existência de um Deus único. E a gente às vezes fica pensando assim, mas o que tem Deus único? Por que ter um Deus só é diferente de crer em vários deuses? O que é progresso? Por que a doutrina espírita fala que é progresso acreditar num Deus único? É porque quando você acredita em vários deuses, você cria a crença de que o Deus dos chineses criou os chineses. O Deus dos japoneses criou os japoneses. Então, qual é a minha relação com o chinês e japonês? Nenhuma. Eles são criaturas de outro criador, tem nada a ver comigo. Então pode matar, pode escravizar, pode fazer o que quiser. Então a gente vai encontrar no mundo antigo muitos processos de escravização, de violência, tirania, crueldade,
dentro de um ambiente que era um ambiente marcado pela existência de vários deuses. Na medida em que você tem a chegada de um Deus único, só existe um Deus, todas as criaturas são, na verdade, oriundas de uma única vontade. Eu tenho um único Criador que criou todas as criaturas. Então, os outros povos também são vontade do mesmo ser que me criou. Quando eu olho para eles, eu vejo neles a expressão da vontade do meu Deus, e não a expressão da vontade de outros deuses. Então, a ideia do Deus único, somente ela, não precisa mais nada, a ideia do Deus único seria suficiente para acabar com as guerras, com a violência, com a tirania, com a perversidade entre as criaturas e o processo da escravização. Infelizmente não aconteceu isso. Essa revelação universal chegou e ela não se espalhou sobre o planeta. Era universal, mas ela ficou coagulada dentro do povo judeu. E eles trouxeram, na verdade, junto com essa verdade, outras duas. Uma segunda verdade muito forte na revelação judaica é a ideia de que Deus, na verdade, protege a todos nós. O Senhor de Israel vai proteger, vai tombar meus inimigos à esquerda. Não sei como é que vai tombar, mas tomba 10.000 à esquerda, tomba 1.000 à direita, cai para trás, cai para frente, eu fico de pé, Ele vai me dar a vitória. E essa leitura é uma leitura que, de certa maneira, motivava muito o povo de Israel na certeza de ter um Deus indestrutível, ter um Deus que protegia como se fosse, na verdade, assim, um anteparo extraordinário. Os próprios salmos falam disso, quando dizem, por exemplo, Hashem lo isham shomer Israel, Deus não dorme tomando conta de Israel. Então, quando fala isso, o Senhor não dorme tomando conta de Israel, é uma ideia de que a proteção deles é infinita. Shaddai, o Deus de Israel, Shaddai é uma sigla, é a letra Shin, letra Dalet e Yud, que significa Shomer Daletot Israel. Vamos até parar. Significa o guardador das portas de Israel. Então a ideia da proteção é muito forte. E junto com a ideia da proteção também existia a ideia da justiça. Então esses são os três eixos da revelação judaica: o Deus único, uma proteção inquebrantável e uma justiça. Olho por olho, dente por dente. O que fizer vai ser cobrado. O homem precisa cumprir os mandamentos. É preciso que você obedeça a essa lei para receber a proteção. E a ideia da justiça, ela estava centrada na relação do homem com o Criador. Então havia uma espécie de conexão muito verticalizada entre Deus e as criaturas. Observava-se por esse instrumento que Deus e o homem estavam vinculados pela fé. Então as pessoas faziam oferendas, adorações, votos, entregas para se conectar ao Criador. E ao próximo? Tinha alguma coisa com relação ao próximo? Não tinha nada, gente. Se o próximo desobedecesse à lei de Israel, ele poderia ser morto, porque o que importa é essa relação com o Criador, e não uma relação com o seu próximo. Então eu podia matar o outro, podia agredir o outro, não havia uma relação no outro sentido. Era uma fé verticalizada, sem nenhuma relação com o outro. Pode matar? Pode, desde que seja para adorar a Deus, pode. E isso não era uma prerrogativa dos judeus. Os outros povos também assim. Os nossos povos aqui, pré-colombianos, com específica expressão para os astecas, quando faziam uma guerra, matavam todos os que eles venciam na guerra.
todos os vencidos eram sacrificados para o Deus Quetzalcóatl. Então, nós vamos encontrar uma fé extremamente conectada com o divino, sem a necessária religação do homem com o seu próximo. É aí que entra a excelência da mensagem cristã. Porque essa mensagem, ela é uma mensagem universal, essa daí. Por que ela é dita de mensagem universal? Porque ela é muito simples, gente. Ela é fácil de ser entendida. Então ela poderia ser compreendida por toda a humanidade. Mas o que houve? Os judeus, se considerando o povo eleito, guardaram esta informação para si. Tem um livro judaico chamado Pirkei Avot, que chama-se em português A Ética dos Pais. Cada geração de judeus deixa para a geração seguinte um pensamento básico. Então eles se reúnem a cada geração para dizer: que pensamento vamos deixar para a geração seguinte? E o Pirkei Avot, ele inicia na geração de Moisés. E o pensamento que foi deixado pela geração de Moisés para a geração seguinte é: fazei muitos discípulos, formai muitos discípulos, e fazei um cerco em torno da Torá. A Torá não é para ser entregue para as pessoas não, tá? A Torá é nossa. Então esse conhecimento ficou preso, de maneira que 1300 anos depois de chegar no planeta, quando o Cristo vem, só os judeus ainda eram povos ligados com a ideia do monoteísmo. Passou-se mais de 1 milênio e nenhum outro povo despertou para a compreensão de um Deus único. Só os judeus. E é quando chega a figura de Jesus nesse cenário. Quando Jesus chega, o que ele encontra? Ele encontra uma revelação centrada nesses 3 pontos, nesses 3 pilares: Deus, a proteção e a justiça. Então o Cristo planetário, se aproximando de todos nós, sem destruir a lei, mas buscando cumpri-la, ele aguça esses pensamentos, trazendo algumas informações interessantes. Na ideia do Criador, na ideia de Deus, esse pensamento sobre a existência do Criador, ele vai trazer um novo conceito, uma nova ideia. Ele não vai chamar Deus de o Criador, não vai chamar de o Eterno, não vai chamar de o protetor das portas de Israel, não vai chamar eu sou o que sou, não vai chamar de nada disso. Ele vai usar uma palavrinha, que para nós tem 3 letras, em hebraico também, para representar Deus. Ele vai chamar Deus de Pai. A ideia de trazer esse conceito como Pai é um negócio espetacular, sabe? Porque nós estamos tão acostumados a ver assim, chamar Deus de Pai, que a gente nem se dá conta. Mas há uma coisa muito curiosa. Foram diversos os reveladores que estiveram na terra, diversos. Todos reverenciaram o Criador, todos, sem exceção. Mas nenhum chamou Deus de Pai. Só Jesus. Pode ver, pode pegar qualquer outro aí. Eu não estou menosprezando Buda, não estou menosprezando Cristo. Pode pegar qualquer um deles, eles não chamam Deus de Pai, chamam de Senhor, o Criador. Jesus é o único que se apresenta como sendo Filho. E o que ele traz dentro dessa mensagem? Quando o cristianismo vem falando que Deus é Pai, ele com 3 letrinhas criou um conceito muito falado hoje, mas que quem criou foi Jesus, chamado fraternidade universal. Porque na medida em que Deus é Pai, numa tacada ele transformou todo mundo em irmão de uma vez só, puf! Nós viramos irmãos ali, quando ele disse: Deus é o nosso Pai. Puf! Todo mundo virou irmão. Então a ideia de que nós somos todos uma grande família surge com o pensamento de Jesus, que ele se assenta sobre o pensamento judaico.
O segundo mandamento, o segundo ponto, o segundo pilar do pensamento judaico era a ideia da proteção. Deus vai me proteger, vai me guardar, não vai deixar com que nada aconteça. Por quê? Porque ele da morte, né? Morreu, acabou, muito ruim, né? Então o Senhor vai me proteger e eu verei os filhos dos meus filhos. Isso é lindo demais. Mas Jesus, para trazer mais tranquilidade às pessoas, disse: não é necessária uma proteção inquebrantável sobre os nossos corpos, porque eu trago para vocês uma novidade maravilhosa. Eu vim falar da imortalidade da alma. Ele veio e trouxe para nós o conceito da imortalidade. E aí alguém vai dizer assim: mas isso aí já era conhecido, né? Todos os reveladores falavam de vida após a morte. E não é que é verdade? Todo mundo falou. Não há nenhum revelador que passou pela terra falando de coisas espirituais que não tenha dito: o homem é um ser imortal. Todos falaram, todos. Então o que é que tem de especial em Jesus? É que Jesus é o único que fala da imortalidade e volta do sepulcro. Então ele fala da imortalidade e ele se apresenta após a morte para seus discípulos. E há um terceiro pilar que fala da justiça. E Jesus, quando aparece diante de nós, diz: eu tenho uma lei maior do que a lei da justiça, porque a justiça bem aplicada precisa estar repleta de amor. Jesus substituiria, portanto, esses 3 pontos por outros 3. Colocaria agora o Pai, a imortalidade e o amor como a nossa regra. Isso foi lindo. Isso foi lindo porque a humanidade viveu momentos maravilhosos e a chegada dessa mensagem ao planeta promoveu uma revoada de espíritos como nunca havíamos visto antes. Porque todos os reveladores, quando vêm, promovem o despertar de espíritos que voltavam para seus mundos de origem. Mas a revoada que Jesus produziu, foi a mais impressionante de todas, a ponto de nós experimentarmos um fenômeno incrível com a vinda dele. Foi tanta gente que despertou, que a gente entrou na Idade Média. Foi embora todo mundo que prestava, só ficou nós. Então, esta mensagem marcada pela ideia do amor, da imortalidade e da ideia do Pai, foi profundamente transformada. Por quê? Porque ela era uma mensagem incrível. Essa mensagem, que já tinha um braço de conexão com o Criador, ela desenvolveu um segundo braço. Ela agora criava a relação do homem com seu próximo. É impossível falar em cristianismo de maneira verdadeira sem falar de amor ao próximo. Impossível. Se você fala de cristianismo, mas atacando alguém, não pode ser cristão, não pode. Porque está no cerne da mensagem cristã o amor ao outro. Então, Mirtes, é o amor a Deus, mas é o amor ao próximo também. Ó, a cruz é a conexão com o divino, mas é a conexão com o outro. É essa a grande descoberta que o Cristo nos oferece. Foi Ele que nos ofereceu a informação de que sim, Deus é o nosso Pai e que o amor é a regra de conduta. E alguém poderia dizer assim: mas todo mundo falou do amor também, não foi só ele. É verdade, todo mundo falou do amor, todo mundo. Mas só Jesus convenceu seus discípulos a limpar os leprosos, a se misturar com os pobres e os famintos. Ele trouxe uma mensagem impregnada de tanto amor que os seus discípulos entenderam: a forma de eu alcançar a minha iluminação é no contato com os miseráveis, com os famintos e desgraçados. É muito impressionante essa capacidade de comunicação de Jesus,
de nos entregar o amor como sendo a chave para o processo da felicidade humana. E assim nós criamos esta conexão que promoveu aquela libertação maravilhosa dos espíritos. As almas envolvidas pelo amor se entregavam e havia um processo de libertação espiritual fantástico quando isso acontecia. Ocorre que, à medida que eles foram despertando, não é? Eles foram embora e foi ficando um pessoal piorzinho, foi vivendo assim algumas coisas esquisitas. O cristianismo começou a apresentar umas coisas estranhas e, surpreendentemente, em nome de Deus, a gente começou a matar pessoas. É a coisa mais paradoxal que se possa imaginar. Em nome do amor, eu te mato. Em nome de Deus que vem ensinar o amor aos inimigos, eu te mato. É uma coisa totalmente esquizofrênica. Talvez o Tiago possa dar um diagnóstico para essa situação, mas a gente, em nome do amor, e assim, eu estou falando isso e não estou falando mal de ninguém, estou falando de nós mesmos, porque fomos nós que fizemos. Fomos nós, na capa de cristãos medievais, que fizemos isso. E seria ruim se a gente tivesse feito só isso, mas a gente fez pior, porque além de tentar matar os que pensavam diferente de nós, por serem de outras religiões, nós matamos também os que pensavam como nós, na mesma religião, mas que a gente não conseguia entender. Além de nós promovermos as cruzadas, nós também promovemos a Inquisição. E volto a dizer, não estou falando de ninguém que não nós próprios. Nós corrompemos essa mensagem cristã de uma maneira que não dá nem para entender o que a gente conseguiu fazer, mas a gente conseguiu usar toda aquela mensagem que era de amor para repetir aquilo que as religiões antigas faziam pelo amor de Deus. Como se o banho de amor que Jesus trouxe à terra não produzisse em nós as mudanças que nós precisávamos passar. Então, em nome disso, nós promovemos as cruzadas, nós promovemos a Inquisição e cobrimos a figura de Jesus com o manto da riqueza. Nós criamos uma maneira de apresentar a essência do cristianismo de uma forma muito equivocada em relação àquilo que era. E volto a dizer, estou falando de nós mesmos que estamos aqui, razão pela qual nos reunimos hoje no século 21 para contemplar essas histórias, é porque ela tem a ver com a nossa própria história. Eu não quero que ninguém pense que nós estamos aqui num congresso espírita para criticar outras religiões. Não é esse o sentido, até porque os companheiros que professavam esta religião no passado, hoje fazem coisas maravilhosas, e a gente tem muito respeito pelo padre Marcelo Rossi, pelo nosso querido Fábio de Mello, pelos diversos outros sacerdotes da Igreja Católica, pelo Papa. Nós não estamos nos referindo à igreja do século 21, não é essa, estamos falando da igreja que nós fizemos lá atrás, nos séculos passados, que nós nos corrompemos. Resultado disso aí, nós arrancamos o braço horizontal. Lembra que tinha 2 braços? Pois é, o braço ficou assim meio quase sumido, quase que ele some, porque a gente fez tanto equívoco na relação do próximo que a gente voltou só a se conectar com Deus, matando os outros. Estou adorando a Deus, matei um monte. Quanto mais eu mato, mais Deus se agrada. Isso é coisa, gente, lá de antes de Jesus.
mas foi o que a gente realizou, porque dentro do nosso ideário, dentro das nossas compreensões atávicas do que seja a conexão do homem com Deus, a gente ficou repetindo esses procedimentos, mesmo dentro de uma doutrina que falava de amor. Nós estávamos do lado de fora do cristianismo e matávamos cristãos. Estratégia da divindade encarna dentro do cristianismo para corrigir. A gente entrou no cristianismo e corrompeu o cristianismo para que ele se parecesse com as coisas que a gente viveu no passado. Resultado: não deu certo. Isso foi muito ruim. Muita gente na fogueira, muita gente torturada, muita gente morta, muita perseguição. E começou a acontecer um fermento de revolta contra a religião, como se o problema da humanidade fosse a religião. Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, no capítulo 12, nos diz que o problema não era a religião, o problema era uma coisa chamada fanatismo religioso. Mas como a gente não conseguia separar fanatismo religioso de religião, essa indignação com essa fé cega, com esses absurdos que nós cometíamos em nome da fé, provocou uma revolta muito conhecida por todos nós, e esta revolta é chamada de Revolução Francesa. A Revolução Francesa é sempre oferecida para nós como sendo um momento de mudança de regime de governo, né? Início da Idade Contemporânea, 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha. Pois é, realmente é verdade. Também teve a queda do regime. Teve sim. Mas ela foi muito mais do que isso. Desde que a Revolução Francesa aconteceu, nunca mais houve nenhuma morte da Inquisição na França. Ela determinou o fim da Inquisição, determinou o fim do império, o fim do rei da França, e determinou também o fim da religião. Sim, pouco se fala disso, mas a Revolução Francesa mostra também uma mudança estrondosa na forma do homem lidar com as questões religiosas. A partir do momento em que a Revolução Francesa acontece, vai se dar na história da humanidade uma rejeição absurda a tudo aquilo que seja artigo de fé, tudo aquilo que é voltado para os aspectos da chamada religião passa a ser execrado. As pessoas passam a ter ódio de religião, ódio. E aí a gente vai encontrar no livro de Kardec, a Gênese, no capítulo 18, no item 9, vocês vão encontrar lá um trechinho que diz que a transição planetária começa aqui. E essa informação ela é corroborada com uma mensagem que o Marco Leite conhece, que está em Obras Póstumas. Já, minha filha, graças a Deus. Obras Póstumas, segunda parte, capítulo 31, uma mensagem do dia 25 de abril de 1866, intitulada Regeneração da Humanidade. No parágrafo 21, uma mensagem tem 29 parágrafos, parágrafo 21, para você não se perder, Marco, é o parágrafo seguinte ao 20, que é aquele que fala do suicídio das crianças. Então, no parágrafo seguinte diz que a transição planetária teria começado há um século. Já no item 9 do capítulo 18 da Gênesis diz a transição começou há quase um século. Você faz as contas, procura o fato histórico, vai bater na Revolução Francesa. Então o que vai acontecer com a Revolução Francesa? Bem, acaba o braço vertical também. Acaba tudo, acaba vertical e acaba horizontal. E a humanidade cai num mergulho terrível, que é o sombrio período do chamado ateísmo, uma coisa que nós nunca vimos na história da humanidade. Desde a pré-história, sempre a crença fez parte do ideário humano. No século XIX, em função dos abusos da fé, nós vamos inaugurar um período horroroso na humanidade, que perdura até hoje, que é o da negação do espiritual.
é quando cientistas, filósofos, desfraudam a bandeira da inexistência de tudo que seja espiritual, na crença de que sim, só existem as coisas materiais. E com essa ideia, o que vai acontecer com o cristianismo, coitado? A ideia de Deus, a ideia de um pai, coitado, gente. Eu tenho até dó, porque essa ideia da existência de um Deus desaparece, ela passa a ser ridícula. E o centro da preocupação da humanidade deixa de ser o Pai, deixa de ser Deus, para inaugurar um novo paradigma. O centro das discussões agora é o homem. É o homem. A mesma coisa acontece com a imortalidade. Ora. Se não existe Deus, não tem espírito. Isso é conversa, rapaz. Não existe nada disso. E religião, na verdade, é tudo mentira para iludir, para enganar as pessoas. Então a imortalidade também é substituída por um novo paradigma. Tira-se a imortalidade e apresenta-se apenas a materialidade. O gosto pelas coisas materiais, o consumismo, a busca dos valores da matéria. Você tem que ter sucesso, muitos likes no Facebook, muitos views. Então as pessoas estão voltadas unicamente para a materialidade da vida. E o pobrezinho do amor? Tem até dó dele. O amor, coitado, conversa. O amor é substituído, lamentavelmente, por uma proposta chamada prazer. É essa sociedade aí, tá? Que a gente vive, essa aí. A proposta que se apresentou no século XIX era essa, porque o homem seria mais feliz porque seria um homem sem Deus. A humanidade do século XX é apresentada como uma humanidade feliz porque estaria desamarrada da religião. Está aí no que deu. Está aí o Tiago que não me deixa mentir. A quantidade de transtornos mentais que nós temos hoje, o adoecimento psíquico da humanidade sem Deus, sem esperança, sem perspectiva de amanhã, todo mundo ansioso, todo mundo nervoso, depressivo, angustiado, síndrome do pânico, uma série de dificuldades comportamentais, o afrouxamento dos laços de família, as nossas dores, muitas delas conectadas com esse processo de afastamento da criatura de Deus. E tem muita gente que quer que fique assim, sabe? Porque quanto menos Deus, menos regra. E aí as pessoas podem fazer as coisas sem culpa. Porque se não tem Deus, não tem regra, meu filho. Pode fazer o que você quiser. Se tiver Deus, vai ter regra. Então é melhor que não tenha. Então vamos continuar apresentando a ideia de que Deus não existe, para que a gente consiga garantir a continuidade desse pensamento. Mas o governador planetário não ia deixar isso assim, né? Então ele se movimenta. Os espíritos do Senhor, não é? Qual imenso exército atua quando sob as ordens que os comandam, e como estrelas cadentes descem para atuar na nossa humanidade, oferecendo o revisar desses conceitos. Então é o seguinte, gente, não tem como você restaurar a ideia da existência de Deus se você não tiver um sustentáculo para confirmar a existência do Criador. Não tem como você fazer a confirmação das coisas que o Cristo falou se você não tiver um argumento mais forte. Então, de certa maneira, o cristianismo, ele é uma doutrina vencida. Eu lamento dizer, mas é. A Europa hoje tem muitas igrejas que estão fechando, virando shoppings, cinemas,
bares, mesquitas, não há mais cristãos na Europa. Então está entrando num processo de decadência. E alguém vai me dizer assim: ah, mas no Brasil o negócio está bom, tem bastante cristão. É verdade, aqui tem, mas eles são cristãos muito ligados com o Antigo Testamento. Eles tiraram Deus e botaram Jesus no lugar, porque Jesus vai me dar a vitória, porque os meus inimigos vão tombar à direita, vão tombar à esquerda. Não, nós encontramos poucos cristãos com uma proposta de verdadeiro desapego, que diz: não faz mal, eu estou para amar e não para exigir de Deus nada. Eu me sujeito àquilo que Ele disser, eu me submeto à vontade. Não, eu mando em Deus e Ele faz o que eu mando. Então a gente tem muito cristão muito parecido com o pensamento judaico pré-Jesus. Mas o cristianismo verdadeiro que ama as pessoas, a gente tem pouco. Se alguém tem dúvida, vá na rede social e faça uma postagem política a favor de quem quer que seja e veja o resultado. Aí você vai ver como tem pouco cristão no mundo. Que o que vai ter gente para brigar com você, no dia seguinte você posta uma ao contrário, aí você vê que tem um monte de gente para brigar com você também. Então, no fundo, a gente vive um problema muito grave. Então, o que é que a gente pode, na verdade, ter para restaurar essa ideia desse cristianismo tombado, desse cristianismo que está na UTI, desse cristianismo fragilizado, que está padecendo do avanço do materialismo no mundo, o cristianismo desesperado no meio desse mar de materialidade? Como é difícil. Então, como é que eu posso restaurar a figura de Deus numa sociedade como essa? Para restaurar a figura de Deus, eu preciso colocar Deus de pé, porque Ele está tombado. Quem está de pé é o homem, mas Deus está tombado. Eu preciso colocar uma base para restaurar Deus. Eu preciso ter um instrumento para que eu consiga mudar essas estruturas. E essa base, evidentemente, que pode me trazer a volta da compreensão da existência de um Criador, é a compreensão da lei de causa e efeito. Não dá para explicar Deus sem lei de causa e efeito. Não, por que tem gente que morre? Por que tem gente assim? Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é o grande instrumento restaurador das verdades espirituais. Porque a partir da compreensão da lei de causa e efeito, eu passo a entender verdadeiramente a existência do Pai. Eu restauro o pensamento cristão a partir desse princípio da lei de causa e efeito. E eu pergunto a vocês que sabem tudo: se o segundo princípio que Jesus nos trouxe era a imortalidade, como que eu provo a imortalidade? Que instrumento eu posso ter para provar que existe vida após a morte? Existe um instrumento que pode servir de base para que a imortalidade se levante novamente. Esse instrumento é a mediunidade. É a mediunidade que vai dizer: cara, a matéria não é tudo. O que verdadeiramente vale é a imortalidade. Então, o restauro da fala do Cristo de imortalidade está centrado no pensamento que o Cristo nos legou, ou melhor, que a doutrina espírita nos entrega pela mediunidade. Então, da mesma maneira que a lei de causa e efeito restaura o entendimento de Deus como Pai, a mediunidade restaura a certeza da imortalidade. Quem conhece a mediunidade não tem dúvida da imortalidade, como quem conhece a lei de causa e efeito não tem dúvida da existência de Deus. E quando nós olhamos o prazer como proposta e nos aproximamos de uma verdade que é um outro princípio espírita chamado reencarnação, a gente isso aí não dá certo não, ó. Porque pela reencarnação, a única forma da gente alcançar a felicidade é pelo amor.
Eu só tenho essa forma de alcançar. Então, esses princípios básicos restaurarão as verdades do cristianismo. Em síntese, se nós pensarmos nesses conceitos doutrinários, eu perguntaria a todos nós: onde nós encontraríamos esses princípios para restaurar a mensagem cristã? É por isso que se diz que o Espiritismo é um cristianismo redivivo. Só se pode revivecer alguma coisa que estava quase morta. Então ele vai pegar algo que está agonizante e vai colocá-lo de pé, porque ele usa uma lógica diferente. Ele não usa a lógica das doutrinas dogmáticas, mas ele vai se apoiar em elementos essenciais para fazer isso. E nesse sentido, a literatura espírita nos oferece coisas muito interessantes. No livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, na página 15, o livro só tem 31 páginas, página 15, diz o seguinte: é em O Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, que entenderemos Deus e sua lei. Aonde entenderemos a lei de Deus? Em O Livro dos Espíritos, estabelecendo o resgate da mensagem cristã. Diz mais esse mesmo texto: nós entenderemos da mediunidade suas leis e entenderemos a imortalidade da alma em O Livro dos Médiuns, a segunda das grandes obras publicadas por Allan Kardec. Mas será somente através da obra que hoje serve de base para o nosso congresso, o Evangelho segundo o Espiritismo, que completou no dia 15 de abril 160 anos, que nós iremos entender o propósito do amor. A obra é toda dedicada ao amor, e é através do entendimento da reencarnação e a compreensão da evolução através do amor que nós iremos chegar à lídima compreensão de que sim, o Espiritismo pode efetivamente apresentar-se como sendo o cristianismo redivivo dentro do conceito de que, a bem da verdade, o cristianismo, ele será redivivo não somente com o Espiritismo em si, mas com as verdades espíritas. Todos aqueles que entregarem a reencarnação, a imortalidade, a lei de causa e efeito, a existência de um Criador, a necessidade do amor e a transformação do homem como grande objetivo da vida, estarão contribuindo para o restauro da mensagem cristã. Desejo assim a todos nós uma boa sorte nesse processo de desenvolvimento e restauro da mensagem de Jesus. Uma boa tarde.